Olá pessoal, aqui é o Fábio da Boston Treinamentos e neste vídeo vamos continuar o nosso estudo sobre matrizes em linguagem R. Desta vez nós vamos ver algumas operações simples que podem ser aplicadas sobre as matrizes. Bom, então vamos lá. O primeiro passo para a gente trabalhar com algumas operações em matrizes é criar algumas matrizes. Então eu vou criar uma matrizinha baseada num vetor, um vetor de 20 elementos. E eu vou criar uma matriz que eu vou chamar de matriz A. Então essa matriz eu vou criar com a função matrix, em cima desse vetor que eu criei com os números de 1 a 20, e ela vai ser uma matriz 4 por 5. Isso a gente aprendeu no vídeo passado como fazer. Então tá aí, criei uma matriz A, 4 linhas e 5 colunas, preenchida com os valores de 1 até 20. Beleza. Então, qual a primeira operação que a gente vai ver? A gente vai aprender a somar um valor fixo aos elementos da matriz. E é muito simples fazer isso. Basta você chamar a matriz, símbolo de mais, operação de mais, e o valor que você quer somar. Por exemplo, suponhamos que eu queira incrementar cada um dos valores da matriz. Então eu vou somar 1 a esses valores. Olha só, cada um dos valores agora ficou incrementado. O valor na matriz A não foi alterado, porque eu não atribuí esse valor de volta para a matriz. Mas a gente consegue realizar a operação em cima dela, e se você quiser incrementar e atribuir a matriz, aí a matriz vai guardar esse valor. Mas é bem simples, é só somar 1 ou o valor que você quiser e os valores da matriz estão todos incrementados. Compare com o valor original da matriz. Veja que cada um dos itens vale 1 a mais. A mesma coisa pode ser feita com qualquer operação aritmética comum. Por exemplo, se eu quiser multiplicar os valores da matriz, é só chamar a matriz, símbolo de multiplicação que é o asterisco e o número pelo qual você quer multiplicar. Por exemplo, suponhamos que eu queira multiplicar por 4 cada elemento da matriz. Então eu coloco o número 4, Enter e está lá. Cada um dos elementos multiplicados por 4. Legal? Muito bem. A gente também pode realizar operações entre os valores de duas matrizes diferentes. Como é que a gente faz isso? Vamos criar uma outra matriz então. Também vou criar essa matriz baseada em um vetorzinho, que eu vou chamar de vetor 2. Dá para criar matriz de várias formas, como a gente viu no outro vídeo. Essa aqui vai ter os valores de 11 a 30, também 20 posições. E aí eu vou chamar a matriz de B, e ela vai receber retorno de matrix em cima de vetor 2 e matriz igual à anterior, 4 linhas e 5 colunas. Tranquilo. Está aí nossa segunda matriz. E agora a gente pode fazer operações envolvendo ambas as matrizes. Por exemplo, nós podemos somar os valores das matrizes. Quando eu faço isso, o valor de uma posição em A é somado com o valor da posição correspondente em B. E isso para todas as posições dentro da matriz. Então veja que todos os valores foram somados de A com B. E da mesma forma a gente pode aplicar qualquer operação aritmética. Por exemplo, divisão. Posso dividir uma matriz pela outra. Na verdade, os itens constituintes de uma matriz podem ser divididos pelos itens que estão na outra matriz. Tá aí. Veja que nós temos várias casas decimais quando a gente faz a divisão. Nós podemos obter esse resultado arredondado se a gente quiser. Para isso, basta a gente usar uma função chamada round. E aí a gente passa A sobre B, que são as nossas matrizes, que é a operação que eu quero realizar, e o número de casas decimais que eu quero que apareçam. Por exemplo, 2. E aí fica mais fácil de ler os valores que estão nas matrizes. Veja que os valores correspondentes foram divididos um pelo outro. Legal? Então é bem simples trabalhar com matrizes nesse formato. Outra coisa que a gente pode fazer com matrizes é obter os somatórios, tanto das linhas quanto das colunas de cada matriz. Por exemplo, vamos supor que para a nossa matriz A, eu queira saber qual que é o somatório de cada linha, ou seja, o valor que a gente obtém somando os itens que estão em cada uma das linhas. Para isso existe uma função já programada dentro do R, que é a função rowSums, com S maiúsculo. E aí você passa o nome da matriz. Feito isso, ele traz para você, em ordem, o somatório de cada uma das linhas. Então a primeira linha, o somatório dá 45. Na segunda linha, o somatório dá 50. Na terceira, 55. E na última linha dá 60. É só você fazer a soma aí para conferir. Da mesma forma, nós também temos a função para fazer o somatório das colunas, que é bastante útil.
E o somatório das colunas é cosums. Tá? Em vez de row, cosums. Passa a matriz e pum. Nós temos aqui o somatório agora de cada coluna. Por exemplo, 1 mais 2 dá 3, 3 mais 3 dá 6, 6 mais 4 dá 10. 10 é o somatório da primeira coluna. E assim sucessivamente para as outras colunas. Veja que temos 5 valores porque são 5 colunas. Na função anterior tínhamos 4 valores porque eram 4 linhas. Então, somatório de linha e coluna, bem tranquilo em matriz. E a gente também pode tirar a média aritmética das linhas e das colunas. E existe função para isso. A gente vai trabalhar, por exemplo, com a função row means, que é para a gente tirar a média de cada linha. Passa a matriz e ele traz o valor médio de cada uma das linhas. E como você já deve estar imaginando, para as colunas é co-means, valor médio de cada coluna. E aí ele traz o valor médio de cada uma das colunas. Bem fácil de trabalhar com essas funções aqui. Bom, agora vamos ver algumas funções mais específicas de matrizes do ponto de vista matemático. Por exemplo, a gente pode obter a matriz transposta, né? Transpor uma matriz. Então vamos supor a minha matriz B, que tem esses valores. Se eu quiser a transposta de B, basta utilizar a função T. Isso mesmo, só a letrinha T é uma função em R. E aí você passa a matriz em si e ele vai te mostrar a transposta dela, que é essa daqui. Veja, as colunas se transformam em linhas e as linhas em colunas. Então temos a matriz B e temos a transposta de B aqui embaixo. Muito fácil fazer isso em R. Se eu quiser ser transposta de A, mesmo esquema, T, A, e aí temos a transposta de A. Legal? Bem fácil para trabalhar com essa função. Então T é para a matriz transposta. Beleza, e se eu quiser inverter uma matriz? Existe uma outra operação matemática que é inversão de matrizes. Bom, para inverter uma matriz, primeiramente a matriz tem que ser quadrada. E essas matrizes que a gente está trabalhando aqui são de 4 linhas por 5 colunas, não são quadradas. Então eu vou criar uma outra matriz para a gente ver como é que funciona a inversão. Eu vou chamar essa matriz de matriz C. Vou criar ela diferente. Eu vou atribuir direto a função matrix e aqui dentro eu vou combinar alguns valores para criar essa matriz. Então eu vou abrir aqui, vou colocar 9 valores, vou criar uma matriz quadrada de 3 linhas por 3 colunas. Então a gente coloca os valores aqui, 1, 3, 5, 2, 6, 7, 8, 3 e 9. Pronto, 3, 6, 9 valores. E aí eu vou dizer que esses valores devem ser divididos em 3 colunas, e aí obviamente vai ficar em 3 linhas, porque tem 9 valores. Tranquilo, se eu olhar a matriz, tá, uma matriz quadrada, 3 linhas por 3 colunas. Essa matriz ela pode ser invertida. Antes disso, olha que interessante, se eu usar a função din em C, ele vai me dizer que é uma matriz 3 por 3. Então a função din, ela serve para dizer para você quais são as dimensões da matriz, quantas linhas e quantas colunas ela tem. Se eu usar o din na matriz A, 4 linhas e 5 colunas, ou seja, não é quadrada. No caso, din C é uma matriz quadrada, 3 linhas e 3 colunas. Então, para a gente fazer a inversão da matriz, é bem fácil. Eu vou limpar aqui. Eu vou deixar a matriz C aparecendo aqui para a gente fazer a comparação. E para inverter a gente usa a função solve. É uma função genérica, solve. Ela faz mais do que simplesmente inverter uma matriz, mas se a gente passar só o nome da matriz, ela vai ser invertida. Então solve C. Enter e está aí. A matriz foi invertida. Olha que interessante. Esses são os valores dessa matriz invertidos. Você sabe que tem uma fórmula para isso, matematicamente, para você obter a matriz invertida. E a gente também pode calcular o determinante de uma matriz, usando uma função bem simples, que é a função det. E aí, se eu passar o nome da matriz, ele vai dizer que o determinante da matriz C é menos 63. Muito bem. Veja que interessante. Eu vou criar uma outra matriz, que eu vou chamar de D, e vou colocar nessa matriz 16 valores, de 1 até 16, matriz 4 por 4. Você lembra que com a função matrix a gente passa
o intervalo de valores, número de linhas, número de colunas, né? Se eu passar só o número de linhas aqui, vai ficar também uma matriz quadrada, porque com 4 linhas, 16 valores, só dá para fazer 4 colunas. Criei. Então tá lá. Os valores são sequenciais. Veja o que acontece se eu tentar descobrir o determinante desta matriz. Determinante de D, 0. Então o determinante dessa matriz é 0. Pois bem, vamos tentar inverter essa matriz com a função solve. Solve em cima de D. Olha lá, ele mostra um erro. Ele diz que o sistema é exatamente singular. Então, o determinante dessa matriz é igual a 0. Então não dá para inverter uma matriz cujo determinante seja igual a 0, porque o determinante entra no cálculo da matriz na forma de uma divisão. Então veja que interessante, a gente tem que lembrar um pouco lá da matemática até para entender bem o que está acontecendo aqui dentro das funções em R. Legal? Agora se eu tentar trabalhar com a inversão da matriz C, cujo determinante não é 0, aí ele faz a inversão tranquilamente. Beleza, gente? Muito bem, para finalizar, uma última funçãozinha em matrizes, a gente pode extrair a diagonal de uma matriz, usando a função diag. Basta passar o nome da matriz e ele mostra quais são os valores da diagonal daquela matriz. E você vai lembrar que a matriz A, essa matriz tem esses valores na diagonal, 1, 6, 11, 16. Então ele vem a partir da primeira posição. Então são os valores que apareceram aqui. Vamos supor a nossa matriz C. Então essa aqui é a matriz C e a diagonal dela, diag de C, é isso aqui, 1, 6 e 9. 1, 6 e 9. Beleza, gente? Então para obter a diagonal da matriz é só utilizar a função diag. Então é isso. Vimos nesse vídeo 10 operações com matrizes, operações aritméticas simples e operações específicas de matrizes, inclusive de uma matriz ou de um conjunto de matrizes. Tá? E em linguagem R, bem simples, as funções estão todas prontas. No próximo vídeo a gente vai continuar trabalhando um pouco em cima desse assunto de matrizes em R, porque é um assunto bastante importante. Espero que você tenha gostado. Aproveite para se inscrever aqui no canal da Boson Treinamento se você não se inscreveu ainda. Se já for inscrito, não deixe de clicar no sininho para ativar as notificações aqui embaixo. E não deixe de acessar o nosso website www.bosontreinamentos.com.br, onde você vai achar toda essa teoria sobre linguagem R. E não deixe de nos seguir nas redes sociais que estão aparecendo aqui em cima. Obrigado e até a próxima!